ao meu encontro e que ela venha confrontar o meu coração. Porque quando existe esse confronto, nós deixamos e saímos da mesmice, nós saímos da zona de confronto, de conforto, e ali a palavra de Deus começa a fluir, começa a ministrar e começa a surtir efeito. E nós sabemos que a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a gente vê uma igreja tão abençoada, tão linda, tão maravilhosa, pessoas cheias da graça, pessoas que querem buscar o conhecimento. Hoje a gente viu Festa das Águas, pessoas que vai servir, daqui um pouco vai estar com a gente num banquete celestial. Então é algo assim tão maravilhoso. Por quê? Porque a gente não massageia o seu ego, a gente ministra uma palavra para confrontar o teu coração, amém? Então agora a gente percebendo e vendo aqui que Neemias, que era o copeiro na casa do rei, no reinado do rei Artaxerxes, e ele era, ele tinha nascido ali pós-Babilônia, né, naquele período da qual Israel tinha sido tomado em cativeiro para a Babilônia. Ele era ali uma pessoa jovem que não conhecia Israel, ele conhecia de ouvir falar como era Israel. E algo assim me chama muita atenção, que ele ficou curioso, porque ele tinha uma promessa que ele ia conhecer Israel. É a mesma coisa assim quando você, sabe, fica imaginando como que vai ser lá no céu, como que vai ser as coisas lá. Então você tinha aquela esperança. Então para ele, como ele queria conhecer Israel, ele ficou ali ansioso quando ele soube que o irmão dele, Anias, estava chegando, e ele queria matar a curiosidade dele: como que é que está Israel? Como que está o povo lá em Israel? Aí o irmão dele disse: as coisas não estão muito bem por lá. As coisas estão por lá, está ruim. Por quê? A cidade, ela se encontra em miséria. Os muros se encontram destruídos. Os portões da cidade se encontram queimados. E aquilo chamou muito a atenção de Neemias. E uma outra coisa que nos chama a atenção é de que quando Neemias, sendo ele o copeiro do rei, que tinha que todos os dias levar ali o vinho para o rei, nós sabemos que o copeiro, ele vivia diante da morte todos os dias. A gente imagina assim porque a maior preocupação de um rei era de ser envenenado. Então tinha que ter alguém ali para ser ali a pessoa a degustar, né? Aquela coisa por não ser envenenado. Então ali Neemias, ele era essa pessoa de confiança do rei. Só que ele convivia com a morte todos os dias, porque a gente não sabia quem é que de repente queria algum mal contra o rei. Mas num desses dias, chegou ali Neemias com o seu olhar entristecido, triste, e o rei se atentou àquela diferença. Ele ficou preocupado com aquela diferença de Neemias. Aí o rei perguntou para ele assim, não perguntou, ele indagou e falou assim: tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa aí acontecendo, porque o que está acontecendo não é tristeza, é alguma preocupação diferente. Aí Neemias fala que toda aquela tristeza, toda aquela preocupação que ele estava sentindo, era porque, como que ele poderia ficar feliz? Como que ele poderia estar alegre, sendo que a cidade de Jerusalém estava destruída, estava em ruínas, o povo ali estava passando por dificuldades e miséria, os portões estavam queimados, e o rei se agradou disso. Gostaria de falar então para vocês, irmãos, a respeito, assim, uns fatos assim surpreendentes. Quando a gente fala muros destruídos, portões queimados, a gente imagina assim um muro desse, sabe, fininho, compridinho, que separa uma casa de um vizinho ao outro. Mas aqui a gente está falando de muros de Jerusalém. Números exatos eu não sei te falar, mas eu imagino, que eu procurei sobre isso, que os muros de Israel, eles possuem mais de 4.000 metros, né, pastor? Mais de 4.000 metros. Esse muro, ele possui quase 8 metros de largura.
E ele tem uma altura de 12 metros aproximadamente. Então a gente vê que o muro, ele representa aqui a segurança da cidade, representava ali a fortaleza de contra os seus adversários, os seus inimigos. E Neemias, quando ele ficou sabendo que aqueles muros com 8 metros de largura, 12 de comprimento, todas as portas queimadas, pura ruína e destruição, alguma coisa chamou no coração dele, de ele ainda estar de pé, de uma promessa que ele tinha de ir ainda em Israel, e isso aconteceu, só que de uma forma diferente. E essa forma diferente, irmãos, a gente vai estar detalhando para vocês aqui, no capítulo 1 do versículo, primeiro capítulo, versículo 4, quando a gente leu essa ministração, a gente viu que Neemias, ele, por um tempo, ele ficou chorando, ele ficou ali lamentando, ele não ficou questionando, ele não ficou murmurando, mas ele teve uma parte das suas lamentações, e ele disse assim, por alguns dias, há um tempo atrás, se não me falha a memória, o nosso pastor fez um estudo a respeito de Neemias, e eu guardei isso na minha Bíblia com muito carinho, dizendo assim que esse em alguns dias é algum tempo determinado. Se você abrir a sua Bíblia, lá no Salmos capítulo 30, versículo número 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Vamos falar de novo. O tempo, ele é determinado, tá bom? Em Salmo capítulo 30, o versículo número 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Quando se trata de tempo, a hora que eu estava fazendo essa ministração, o Senhor me levou lá no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo número 5, onde tinha ali um paralítico, que estava à beira de um tanque, onde esse tanque tinha muitos enfermos, tinha muitos paralíticos, muitas pessoas doentes, mas algo chamou a atenção de um paralítico que já fazia 38 anos, que estava esperando por uma cura. Quando Jesus Cristo chegou naquele lugar, perguntou para ele, ele disse assim, ó, não tem quem vem aqui e me coloca no tanque, porque toda vez que o anjo vem e mexe com a água, não dá tempo, pula sempre outro na minha frente. Mas eu digo para você assim, meu irmão, há tempo determinado, 38 anos um homem esperando a cura, ou seja, tudo tem o seu prazo. Se nós olharmos aí no capítulo 2, o versículo 4 e 5, a gente vê que Neemias, ele teve resposta. Qual foi a resposta? E disse o rei, se é do agrado do rei, e do teu servo eu aceito, em que a presença eu peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que lá edifique. Quando vem com resposta, o Senhor falou ao meu coração no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 18, a partir do versículo número 35. Vê também no versículo número 38, onde diz assim, então clamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tudo tem resposta. Neemias estava preocupado, ansioso, preocupado com a tristeza, porque ele sabia que ele precisava ir para Jerusalém, para edificar os muros. E quando o rei perguntou para eles assim, o que eu posso fazer para te ajudar? E é onde eu trouxe essa resposta ao seu coração. Então, tinha um cego. Esse cego ficava na beira do caminho. Quando Jesus passou naquele lugar, o cego clamou, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus Cristo parou diante daquele cego e perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu só quero ver. Irmãos, toda a tua oração, ela tem resposta. Não importa a tristeza, a preocupação, ou de saber que você tem a fazer, para Deus tem o seu tempo certo, e para Deus tem a sua resposta. Se nós olharmos agora no capítulo 2, o versículo 7 e 8, nós vamos ver aqui algumas recomendações, porque não ia adiantar Neemias chegar
entrar na cidade de Jerusalém, para ele sair da onde ele estava até chegar em Jerusalém, ele tinha que passar por outras cidades. Aí ele pergunta para o rei assim: olha, eu preciso de recomendações, eu preciso de cartas, para que eu possa apresentar para os outros reis, para até chegar lá em Jerusalém. E outra coisa, fala para mim assim, que eu preciso de uma carta para que você peça para que ali o rapaz que cuida da sua floresta, ele me dê madeiras para me poder edificar, edificar os portões e edificar também a muralha. Aí vai lá o rei e apresenta para ele essa carta. Isso são recomendações. Se nós olharmos o capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo número 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo, ele é a própria nossa carta magna, a nossa própria recomendação de que tudo que nós pedimos para nós chegarmos diante do Pai tem que ser através de Jesus Cristo, que é a nossa carta de recomendação. Aleluia. Oh, glórias, louvado seja Deus. No capítulo 2, o versículo número 12 de Neemias, há algo aqui que muito me chamou a atenção. Foi que assim que Neemias chegou lá em Jerusalém, ele não falou nada para ninguém, ele não falou para os sacerdotes, nem para os magistrados. Ele, com poucos homens que assim o acompanharam até ele chegar lá em Jerusalém, ele saiu de noite para ir fazer uma vistoria, para saber como que estava realmente ali as muralhas. E algo assim, da qual me chamou a atenção, desse silêncio dele. Esse silêncio, ele falou assim, ó, não falei nada, não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E quando eu meditava nessa ministração do silêncio de Neemias, o Senhor me levou a pensar lá no Evangelho de João capítulo 6 e o versículo número 6, que quando nós fomos orar, nós entramos ali no nosso quarto, fechamos a porta e oramos ao nosso Pai que está em secreto. E tudo que nós falamos em secreto para o Senhor, Ele vai fazer com que tudo isso seja assim ministrado na nossa vida. Porque tudo que nós oramos em secreto, Ele nos recompensará. Aí também me fez assim uma viagem muito doida, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, sobre o silêncio de uma viúva que padecia necessidade, porque ela tinha perdido o seu esposo, juntamente ali com os seus filhos, tinha ali uma dificuldade